Boa tarde, pessoal. Eu vou começar esse vídeo falando de um exercício que uma aluna me perguntou ontem à noite. Inclusive, se vocês forem ali na sala de aula virtual, vocês vão ver que eu deixei uma solução desse exercício lá embaixo, lá na parte Outros Materiais. Errata, exercício 9 da página 66. Se você clicar aqui, você vai ver. Fui eu que digitei isso aqui ontem à noite. Então, olha só. Exercício 9 da página 166. Demonstrar que P ou Q é logicamente equivalente a se P, então Q, tudo isso é então P. Está escrito assim no enunciado. Aí eu fiz a tabela verdade para mostrar que é condicional e tautológico e, portanto, virar uma equivalência, né? Mas aí a condicional não deu tautológico. Depois vocês confiram aqui essa tabela se eu fiz tudo certinho. Aqui o ou está certo, né? Aqui está certo também condicional. Aí, se for P, como diz o enunciado, vai ficar VVFF, fica VVFF. E aí não bate, não fica, essa coluna não fica igual a essa, e portanto a condicional não fica tautológica. Mas se você trocar a letra P pela letra Q, aí o enunciado fica um pouco diferente, seria P, então Q, então Q. Aí fica igualzinho as duas colunas. Então eu concluí que parece que há um erro no enunciado. Na minha opinião, deveria ser uma letra Q aqui. Por que eu estou comentando esse exercício? Primeiro, porque eu achei um exercício interessante, que a aluna me perguntou ontem à noite. E segundo, porque aqui no enunciado desse exercício está embutida uma certa ideia. A ideia de que um ou, um conectivo ou, que é uma disjunção, pode ser equivalente a uma outra expressão onde tem só condicional. Quer dizer, eu posso reescrever o ou só com condicional. Assim como eu também posso reescrever a condicional com ou, né? Se P, então Q, é equivalente a ou, né, não P ou Q. Então, essa ideia de reescrever um conectivo como outros, né? Eu vou pegar o gancho desse exercício e vou pular aqui porque eu queria falar. Então, o que eu queria falar para vocês está aqui no final, já na segunda parte do capítulo 8 de método dedutivo, quando ele introduz essa ideia aqui, ó. Redução do número de conectivos. Está aqui, redução do número de conectivos. Tá legal? Não sei se vocês estão enxergando bem aí. Aqui, ó. Redução do número de conectivos, certo? Então, o que acontece? Aqui ele diz o seguinte, olha. Entre os 5 conectivos, entre os 5 conectivos fundamentais, negação, e, ou, condicional e bicondicional, 3 deles exprimem-se em termos de apenas 2. Então, quer dizer, você pode pegar 3 deles e escrever em termos de negação e disjunção, quer dizer, no caso seria condicional, bicondicional e o e, a conjunção, fica em termos desses dois aqui. Ou as outras possibilidades que você tem são essas aqui, ó. Você pega a condicional, bicondicional e o ou e escreve em termos de negação e conjunção, ou então pega e, ou e bicondicional e escreve em termos desses dois aqui, negação e condicional. É uma ideia, né, de eu poder reescrever uma expressão com certos conectivos em termos de uma expressão com outros conectivos, tá certo? É uma ideia interessante. Então, que depois vai desembocar na forma normal conjuntiva e forma normal disjuntiva, que aí vai fechar o capítulo 8. Mas antes, deixa eu falar disso aqui. Então, olha só. Por exemplo, no primeiro caso aqui, escrever em termos de negação e ou. Ele pega aqui, por exemplo, o e, ele é equivalente a... Se eu tiver P e Q, isso é equivalente a não P, né? O P e não P é a mesma coisa. Não P e não Q. Que é equivalente, pelo De Morgan, se eu colocar uma negação em evidência, fica negação, não P ou não Q. Agora, se P então Q é uma condicional, essa já é famosa, essa aqui tudo bem, essa aqui a gente também já conhece já há bastante tempo. Agora, a bicondicional, como é que ficaria a bicondicional? Deixa eu tentar fazer aqui no caderno para vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Vamos ver, como é que eu escreveria a bicondicional em termos de negação e ou, como é que ficaria? Então vamos lá. Imagina que eu tenho a seguinte expressão. P bicondicional Q. P, C e somente C, Q. Isso é equivalente, a gente já sabe, né? Uma equivalência da bicondicional a se P, então Q, e se Q, então P. Tá lá. Agora,
a gente também já conhece, a gente tem que deixar tudo em termos de, aqui o exercício seria deixar tudo em termos de negação e ou, né? Essa que é a ideia. Então a gente sabe que isso aqui vai virar não P ou Q, e não Q ou P. Já caminhamos mais um pouco, né? Mas ainda tem a presença desse E aqui. Bom, talvez, né? Vamos pensar num De Morgan. O De Morgan faz o E virar um OU. Então, para fazer um De Morgan eu tenho que ter uma negação. Então eu vou fazer o seguinte, como é que a gente pode fazer um De Morgan aqui? Primeiro eu vou fazer um De Morgan só nesse. Então só nesse aqui ficaria assim, não, né, P, E, não Q. Quer dizer, se eu fizer De Morgan e distribuir o não aqui, volta na expressão que eu tinha antes. São equivalentes essas duas. E se fizer um De Morgan aqui, não, que ficaria Q, E, não P. Tá lá. Agora, esses dois nãos aqui, eu posso colocá-los, entre aspas, assim, em evidência, né? Como é que é? Aí De Morgan de novo. Não, abre parênteses. P e não Q. Ou Q e não P. Tá certo? Então o que aconteceu agora? Aí você vai falar, pô professor, mas ainda não ficou bom porque agora aqui virou O, tudo bem, mas aqui eu ainda tenho E, e aqui eu ainda tenho E. Então você faz um último De Morgan. Se você fizer um último De Morgan, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, vai ficar não aqui fora, deixa ele aqui, aí um De Morganzinho aqui, olha lá, não P ou Q, olha lá, esse ou aqui continua, outro De Morganzinho aqui, não Q ou P. Fechou, fechou. Agora está tudo em termos de não, negação e ou. Aqui é um ou, aqui é um ou, é uma disjunção, aqui é um ou e aqui é um ou. E o resto é tudo negação. Então acabou, você conseguiu escrever a bicondicional em termos apenas de negação e ou, tá certo? Interessante essa ideia, né? Mas vamos adiante aqui. Ele também, claro, depois ele faz ainda aqui, né? A questão da... ele fala aqui, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. Ele fala também, ó, também é possível colocar o ou, a condicional e a bicondicional em termos de negação e conjunção. Então ficaria o ou, por exemplo, dá para colocar em termos de negação e P ou Q, vira não, não P ou não, não Q, tudo bem, dupla negação, que é equivalente a I De Morgan. Não, abre parênteses, não P, E, não Q, fecha parênteses, ficou só negação e E. A condicional, não P ou Q, né? De Morgan de novo, acabou. Bicondicional. Será que vamos conseguir fazer a bicondicional? Agora seria bicondicional em termos... A gente colocou em termos de negação e ou. Será que a gente consegue em termos de negação e E? Vamos tentar aqui. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. É um exercício legal, tá certo? Deixa eu ver aqui. Essa é a questão da redução do número de conectivos, né? Então, olha só. Se eu tenho P bicondicional Q, isso é equivalente, a gente já sabe, a se P, então Q, E, se Q, então P. Isso a gente já sabe, beleza. Aí transforma essas aqui em... naquela equivalência da condicional, né? A equivalência da condicional é não P ou Q, E, não Q ou P. Ok, ótimo. E agora, eu preciso deixar aqui só em termos de não e E dessa vez, né? Não e E. E como é que eu faço? Aqui tem um E, aqui tem não, De Morgan dentro, né? Acho que um De Morgan dentro resolve. Porque aqui, ó, como é que vai ficar esse parênteses aqui? Esse parênteses ficaria não, abre parênteses, P e não Q. E esse aqui não, Q e não P. Acho que isso aqui resolve a parada, né? Olha lá, vamos ver como é que está no livro. Não. Olha lá. Não, abre parênteses, P e não Q. E não, abre parênteses, não P e Q. Não, abre parênteses, P e não Q. E não, abre parênteses, Q e não P. Tá certinho, é isso aqui. Tá certo? Bom, da mesma forma, eu deixo para vocês como exercício
Você tem também o, aqui deixa eu ver, cadê? Aqui, você pode fazer tudo em termos de negação e condicional. Negação e condicional, vamos fazer aqui. Por exemplo, P e Q. A gente já viu que o P e Q é não, abre parênteses, não P ou não Q, que equivale a, não P ou não Q, é se P, então não Q, ficou negação e condicional, tá certo? O ou, do mesmo modo, né? Não P ou Q, que equivale a não P, então Q, beleza, ficou negação e condicional. E a bicondicional, hein? Vamos pensar aqui. A bicondicional é se P, então Q, esse Q, então P, até aí tá certo. Que é a mesma coisa que negar se P então Q, então não Q, então P. Vamos trabalhar isso aqui, vamos dar uma dissecada nisso aqui. Tem que escrever em termos de negação e condicional. Se P, deixa eu colocar aqui o caderno numa posição boa, aqui. Se P, se somente CQ, equivale se P então Q, e se Q então P, beleza. Tá aqui. Aí, equivalência da condicional. Equivalência da condicional, deixa eu pensar aqui. Não, na verdade não é equivalência da condicional, acho que ele fez um De Morgan aqui, né? Aqui ficaria não, deixa eu ver aqui, não P. Primeiro uma dupla negação, e não Q, então P. Aí se você fizer De Morgan, fica não, abre parênteses, não P, então Q. Esse E vira ou não Q, então P. Só que aí o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, não uma coisa ou outra é uma condicional. Então fica não, abre parênteses, não essa aqui, P, então Q, então não Q, então P. Fechou. Deu certo. Essa aqui é exatamente a resposta que está no livro, né? Vamos ver aqui. Aqui. Não, abre parênteses, P, então Q, então não, Q, então P. Não, abre parênteses, P, então Q, então P. Certinho. Então vocês viram que a gente tem essa questão aqui da redução do número de conectivos. Tá aqui. A gente pode pegar certos conectivos, por exemplo, aqui, e condicional e bicondicional, e exprimir em termos de outros. Né? Então nós vamos agora bater na última matéria do capítulo 8, do capítulo de método dedutivo, que é a forma normal das proposições. Então disse que uma proposição está na forma normal, Fn, se e somente se, quando muito, essa proposição contém os conectivos negação e ou. Não pode ter condicional e bicondicional, para estar na forma normal, tá certo? Então, há duas espécies de forma normal. Ele dá aqui uns exemplos, né? Há duas espécies de forma normal para uma proposição. Forma normal conjuntiva, tá aqui, e forma normal disjuntiva, tá certo? Então, no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente fala da forma normal conjuntiva, forma normal disjuntiva, fecha o capítulo 8.